Então, assim, a gente sempre, desde que a gente casou, a gente tinha o desejo de ter 2 filhos, um pertinho do outro. E aí, quando a Gigi fez 1 ano e meio, a gente decidiu que já ia começar a tentar ter mais um filho, porque a gente não sabia se ia demorar, se ia ter que passar pelo processo de novo, de fazer tratamento. E aí a gente já decidiu. Mas depois de 8 meses eu já engravidei. Foi um dia muito especial, assim, porque era um domingo e daí eu passei o dia inteiro, assim, bem desconfiada. Tinha quase certeza que eu tava grávida, mas não falei nada. Aí domingo, depois do culto à noite, eu falei pro Dani: amor, vamos passar na farmácia e vamos comprar um teste, porque eu acho que eu tô grávida. Porque a primeira vez, né, com a gravidez da Giovana, eu quis fazer uma surpresa, mas da segunda eu decidi que a gente ia descobrir junto, ia ser algo agora em família, né, ia ser diferente. E eu fiz o teste, só que eu coloquei um adesivinho no resultado para que eu não visse sozinha. Aí a gente ligou a câmera, se posicionou e a gente junto abriu ali o teste. E quando a gente abriu, tava ali, grávida. E foi uma emoção muito grande. A Gigi me abraçou, deu um beijinho na minha barriga, né? Por mais que tenha sido a maneira diferente de contar, de descobrir, né, essa gravidez, mas foi algo assim tão emocionante como a primeira, né? E eu acho que com um ingrediente a mais, que agora a gente tava descobrindo junto com a nossa primeira filha, né? Então, o fato ali de mesmo ela pequenininha, sem entender muita coisa, mas ela se emocionar ali, abraçar a Tati, beijar a barriga dela, eu achei que foi algo marcante, emocionante, assim, que marcou muito essa segunda descoberta aí da gravidez do Noah. Eu sempre achei que eu ia ter mais uma menina, assim. Sempre gostei muito de ter uma menina, era muito realizada. Mas desde o dia que eu descobri que eu tava grávida, naquele momento eu sabia que era um menino. Mas no dia que eu descobri que eu ia ser mãe de menino, parece que aquele momento parece que eu nunca tinha sido mãe na vida, assim, né? Eu falei até pro Dani isso, assim, foi um frio na barriga completamente diferente, assim. Eu fiquei, meu Deus, eu vou ser mãe de menino, fiquei muito emocionada mesmo. O da Giovana, a gente fez o teste, descobriu que era menina, nós já sabíamos e fizemos o chá revelação pros outros. E agora do Noah foi diferente porque eu e a Tati não sabíamos, né? Então a irmã dela foi lá, né, pegou o teste, viu o que era, preparou um bolo, né, de uma cor, e nós descobrimos juntos. Então, assim, a maior alegria agora é ter a experiência de ser pai, né, de uma menina e agora pai de um menino, né? Então foi algo bem feliz, né, para nós descobrirmos que era um piazinho. A nossa primeira filha foi Giovana, que significa graça, e agora nós escolhemos Noah, né? E Noah é Noé em inglês, e a primeira menção da palavra graça na Bíblia está relacionada com Noé, né? Gênesis 8:6 diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então há uma relação entre a graça e a palavra Noé, que significa descanso, né? Então, na verdade, esse texto diz que o descanso encontrou a graça. Então, mais do que apenas um nome que identifique, né, a Giovana e o Noah, nós escolhemos por esse significado tão tremendo e profundo, né? Que Giovana é cheia de graça e o Noah é o descanso. Nós entendemos que essa era a mensagem de Deus para as nossas vidas como família, né? Nós podemos descansar nele e desfrutar dessa graça dele sobre as nossas vidas. E desde o momento que a gente descobriu da gravidez, a Gigi, ela entendeu super bem. Isso foi uma coisa que emocionou muita gente. Desde o começo, assim, ela já foi super carinhosa, já beijava minha barriga, já perguntava do irmãozinho, da irmãzinha, já contava pras pessoas. Até contou antes da gente contar, né, pra algumas pessoas. E depois, então, quando ela foi vendo a barriga crescer, ela foi ficando muito cuidadosa, amorosa. Foi algo muito legal, assim, na gestação. Ela foi com a gente algumas vezes no ultrassom. Ela ficou bem curiosa, assim. É muito emocionante de ver, assim, um filho com o outro já desde aquele comecinho, assim, ela se emocionando, ansiosa, querendo saber, querendo descobrir como que seria a vida depois. Eu tava com 37 semanas e a gente foi na consulta de rotina, na quarta-feira. Aí eu levei um balde de água fria, assim, que a doutora falou: olha, ele tá muito alto ainda, o colo tá fechado, tá muito longe ainda. Acho que, né, não sei, acho que não vai dar certo. E por causa de toda a pandemia, do coronavírus e tudo mais, a gente achou melhor agendar a cesárea para não ir muito mais pra frente com a gravidez. Daí a gente acabou agendando. Eu fiquei meio triste, mas nós oramos e confiamos no Senhor que, né, Ele estava no controle de tudo. Na madrugada de sexta-feira para sábado eu tive bastante cólica.
Eu acordei assim, falei pro Dani, não sei não, acho que o Noah tá chegando, porque eu tô com muita cólica, tô achando estranho. E durante o dia, aquela cólica foi apertando, começou a ficar meio ritmada, eu já percebi que já eram as contrações. Aí liguei pra minha médica, ela falou assim, olha, você vai estar em trabalho de parto mesmo quando as contrações estiverem de 10 em 10 minutos, bem ritmadas. Falei, então tá bom. Gigi tá indo pra casa da vovó, mamãe tá tendo umas dorzinhas, né? Já saiu o tampão mucoso. Estamos achando que o Noah tá chegando, então vai na vovó. Pra não ter que ir de madrugada, né? Tá feliz que o Noah tá chegando? Será que ele vem? Será? É. Te amo. Daí eu dormi, consegui dormir, terminei de arrumar as coisas, um dia antes eu tinha feito a mala dele, daí eu terminei de arrumar as minhas coisas. 5h30 da manhã eu acordei já com bastante cólica, daí já era contração mesmo, né, bem fortinha. E quando era umas 9h30 por aí, ela passou as contrações de 8 em 8 minutos para 3 em 3 minutos. Aí já pegou, já começou a doer bastante, já avisei ela, falou, corre pro hospital. 22 de março, que horas são? 9h37. Indo pro hospital, porque, meu Jesus, a contração tá pegando e tá perto uma da outra. De 3 em 3 minutos, mas eu tô feliz. Então agora começou a minha preparação emocional, né? Como que ia ser, o que eu deveria falar, fazer. E o mais interessante é porque era domingo, né? E é dia de culto, onde a gente, né, tava preparando a pregação, então... Era um misto de emoções. Já era aquele misto, né? Eu tava preocupado até então só com o culto, mas de repente sábado à noite as coisas mudaram tudo e agora né, tive que me dividir participando disso. E foi essa tensão inicial, né? Como que vai ser? Mas foi uma experiência, eu achei que muito válida, né? O pai, apesar de não sentir a dor, mas eu acho que o parto normal, né? Pelo menos a minha experiência foi de participar muito mais junto, né? Do que a cesárea, tá ali apoiando e reconhecendo que a mulher é guerreira, é forte. E eu queria muito, muito, muito parto. O Dani sempre soube disso, assim. E eu sempre falei que eu queria tentar. Se fosse evoluindo, se desse certo. E realmente foi uma evolução muito boa, assim. Eu tava dilatando rápido, mas foram aparecendo algumas intercorrências no meio, mas que a minha médica foi lidando de uma maneira legal, foi dando tudo certo. Mas quando eu tava com 8 centímetros de dilatação já, eu tava com uma dor muito forte e eu pedi analgesia, né? Eu queria muito analgesia, era já acordado. E a minha médica falou, olha, eu acho que se você fizer analgesia, vai perder a força, a gente não vai ser legal a evolução. Eu falei, não, então eu quero cesárea, se não for pra ser algo normal, natural, eu quero pra cesárea. Ela falou, Tati, mas tenta sem analgesia, você vai conseguir. Eu falei, não, eu não quero, eu preciso, né, ou vou com analgesia ou quero cesárea. E quando nós decidimos ali, então vamos fazer cesárea, porque ela achou que seria um risco a analgesia. Eu fui ali pra baixo do chuveiro de novo, ali com a bola, aquela contração forte, forte, forte. E daí nessa hora eu orei assim, Senhor, faça eu conseguir esse parto normal, né? Porque eu sonhei tanto e vai dar certo. E de alguma maneira encheu meu coração de fé, assim. Aí eu chamei o Dani, ele tava perto já, eu chamei ele e falei, amor, eu vou tentar fazer o parto normal. Daí nessa hora ele pegou assim no meu braço e falou assim, Tati, você vai conseguir, vai fazer o parto normal, porque você vai conseguir, eu tenho certeza, vai dar certo. Você sonhou, você sempre quis, vai dar certo, né? E bem nessa hora, assim, o Noah coroou, assim. A cabecinha dele já encaixou e estourou a bolsa. Imediatamente, assim. Aí eu falei assim, eu sentia que ele tava ali, assim, já. Aí eu falava assim, ele tá aqui, né, amor? Eu falava assim, ele tá aqui, ele tá nascendo. E ele falou, então vamos que vai dar certo. Daí as enfermeiras chegaram, mas foi um momento muito difícil, assim, de muita dor, porque eu tinha que ficar naquela posição sentada, minha vontade já era agachar, empurrar ele. Mas daí nós fomos lá pro centro cirúrgico, eles já estavam preparados para fazer a cesárea. Eu falei, não, eu quero normal. E daí nós chegamos ali. Mas daí eu já tava mais tranquila, aí o Dani chegou. Aí eu já tinha certeza que ia dar certo, não tinha mais nenhuma dúvida, assim, não tinha mais medo. Eu falei, não, eu tenho certeza que agora vai dar certo.
E foi 3 forças e saiu. Ele nasceu. E interessante, assim, porque a Gigi, eu tenho uma lembrança dela, assim, totalmente diferente, né, do nascimento. Claro, porque era cesárea, então eles tiraram. Eu lembro certinho do olharzinho dela, assim, pra mim e tudo mais. E com Noah, não. Eu não tenho essa lembrança do olhar, do rostinho, mas eu tenho a lembrança do sentimento, assim, fisicamente falando, assim, porque daí ele nasceu, ela falou assim, segura. Ele já veio pro meu colo, se eu fecho o olho, eu sinto, assim, o calorzinho dele, assim, ele molhadinho e quentinho, assim, já no meu colo, né? E eu fiquei muito emocionada mesmo, porque era muito que eu tinha sonhado, assim, pra aquele momento. Então a gente começou de manhã esse trabalho e eu falava pra Tati, quando que nasce? Quando que vai sair, né? Eu tinha que pregar, na verdade, às 18h30. E a Tati falou, não, esquece, né? Fala com teu pai, desiste, porque isso aqui pode ser rápido ou pode passar o dia. E eu naquela tensão, né, dividindo ali entre a tensão com ela e entre a preocupação, né, do compromisso ali de estar. E né, agora nesse momento, né, que ele nasceu, nós estamos passando por esse momento de pandemia, então o culto não era presencial, era o primeiro culto online, gravado, era uma novidade, era algo, uma logística diferente, difícil para todo mundo, né? Então essa emoção toda, mas foi exatamente 3:02 que ele foi nasceu, rápido, né? Então nós curtimos todo aquele momento, e 5:30 eu cheguei em casa, tomei um banho, 6 horas eu estava lá no prédio da igreja para ministrar, mas com aquela sensação assim de uma felicidade enorme do presente que Deus tinha nos dado, né? Algo. E eu e o Noah assistimos o culto no hospital. Participaram do culto no hospital. Então assim, voltando, né, no nome dele, né, no Noah significa descanso, né? Nesse tempo onde nós vivemos esses dias, né, de incerteza, de pandemia, de isolamento social, desse caos, né? E nós vemos que, na verdade, Deus nos deu uma resposta. Então, a gente foi adiantado, né, para a cesárea, para uma data, para que não pegasse o pico da doença, e no fim ele veio mais de uma semana antes da data prevista na cesárea. Deus falando assim, olha, podem descansar, eu tô cuidando de tudo. Nós pegamos o hospital tranquilo, o nascimento foi tranquilo, graças a Deus foi algo, né, que veio para Deus nos mostrar que nós podemos descansar nele, que ele cuida de nós. E a segunda grande emoção foi quando a gente voltou para casa com o Noah e ele conheceu a irmãzinha. E eu dei um abraço. Você deu um abraço nele? Foi muito lindo, assim. Ela chegou, ela ficou muito empolgada. Ela queria pegar todos os brinquedos, trazer pra ele brincar. Ela queria mostrar a casa pra ele, né, filha? Bom, e o sentimento que eu tenho hoje é de realização, né? Quando eu chego em casa, olho meu esposo, meus filhos, ver realmente a graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas, né, na nossa família. Os nossos filhos são a expressão do amor e da graça de Deus sobre nós. Sabemos, como que eles vieram para cumprir um propósito, e nós declaramos todos os dias que eles viverão os seus dias debaixo da mão do Senhor, guardado pelo Senhor e cumprindo o propósito de Deus sobre a vida deles. E eu sempre me lembro dos dias que eu orava, sonhava tanto para ser mãe, né, chorava, e hoje eu tô com esses dois aqui no meu colo. E assim como Noé foi guardado no meio do dilúvio, nós também fomos guardados, estamos sendo guardados por Deus nesse tempo tão difícil. Nós queremos que é exatamente assim. E o Noah chegou para nos lembrar disso. Vocês estão sendo guardados nesse tempo e tudo está sob controle do Senhor.